E se a gente não dedicar mais tempo para falar sobre isso, a violência continua cabendo na vida de quem sofre todos os dias. E quanto a você, tem mais de um minuto para falarmos sobre o tema? Eu sou Antônio Gargaro, psicólogo clínico. Donald Winnicott, um psicanalista inglês, em seu texto de 1956, intitulado A Tendência Antissocial, nos ensina algo perturbador a respeito da natureza do ódio. Ele não nasce do nada. A tendência antissocial, aquela que se manifesta no ataque ao outro, é sempre um sinal de privação. Privação que ocorre de forma traumática, quando o ambiente primeiro, ou seja, aquele que deveria ser o que sustenta, que facilita o desenvolvimento individual, falha justamente quando era mais necessário. O racista é, em termos winnicottianos, um bebê falido. Alguém que durante a sua formação emocional não encontrou um ambiente suficientemente seguro para ajudá-lo a lidar com as suas próprias angústias e fragilidades, tendo como único recurso projetar fora aquilo que não suporta em si mesmo. A agressão contra Vini Júnior não é apenas sobre futebol. Ela revela uma dificuldade mais profunda de lidar com as próprias inseguranças e com a ansiedade de existir, algo que deveria ter sido cuidado, mas que acabou sendo descarregado em forma de ódio. Winnicott desenvolveu o conceito de verdadeiro e falso self. O eu verdadeiro, ou seja, o verdadeiro self, é quando a pessoa pode ser quem ela é, de forma espontânea, viva, criativa. Já o eu falso, ou falso self, é quando a pessoa constrói uma casca, uma versão defensiva de si para sobreviver a um ambiente que falha. Esta seria então uma forma de se proteger quando o mundo não foi seguro o suficiente. E como isso se relaciona com o racismo? Quando dizemos então que o racista vive em um si mesmo falso, ou seja, um falso self, estamos dizendo o seguinte: ele não construiu a sua identidade a partir de quem ele realmente é, uma segurança interna, real e criativa. Ele construiu sua identidade comparando, inferiorizando e atacando alguém. Ou seja, ele precisa se sentir melhor que alguém, precisa colocar o outro embaixo, precisa de um inimigo para sustentar sua sensação de valor. Isso não é força, é fragilidade mascarada. Em termos simples, imagine alguém que, para se sentir alto, precisa pisar em outra pessoa. O racismo funciona assim. É uma identidade que depende da exclusão do outro para existir. Vini Júnior, ao dançar, ao comemorar, existir com alegria, que não foi autorizada, desafia esse si mesmo falso. Ele é o objeto que não se comporta como objeto. Ele é o outro que recusa a posição de inferioridade. Winnicott distinguia entre dois tipos de agressão, sendo a verdadeira aquela que emerge do si mesmo verdadeiro, do verdadeiro self, que é criativa, que busca o contato com a realidade, e a agressão perversa, que é reativa, vingativa, nascida da privação. Vini Júnior pratica a agressão verdadeira no campo. Ele dribla, ele marca, ele dança. É uma agressão que cria, que transforma, que gera prazer. O racista, por outro lado, pratica apenas destruição perversa. O gesto de imitar um macaco não cria nada, não gera prazer genuíno, gera apenas alívio momentâneo de uma tensão persecutória. É o ato de alguém que, incapaz de criar, só pode destruir. Freud, em seu livro O Mal-Estar da Civilização, já nos disse a respeito de o racismo ser uma solução patológica para a tensão existente entre o desejo individual e as exigências sociais. É a mecânica do preconceito em sua forma mais primária. Eu não sou o problema é o outro. Winnicott era, apesar de tudo, um otimista terapêutico. Ele acreditava que, mesmo em caso de privação severa, havia possibilidade de reparação, desde que o ambiente mudasse. A questão que se coloca é: onde está o ambiente terapêutico para o racista? Não está no estádio, não está na internet, talvez esteja na análise, na educação, na cultura, mas isso exige uma vontade política que não existe. O que temos, por enquanto, é a denúncia, é a exposição, é o ato de Vini Júnior em continuar existindo, dançando, sendo apesar de tudo. O racista é um doente perigoso, e como todo doente perigoso precisa ser contido.
Não com ódio, que apenas reforça esse eu mesmo falso, mas com a firmeza de quem não aceita a destruição do outro. A punição, a exclusão, a responsabilização são formas de conter, de proteger o ambiente e de permitir que outros mais saudáveis possam brincar. Vini Júnior é, nesse sentido, um herói winnicottiano, alguém que, sob privação extrema, mantém a capacidade de brincar, que transforma aquela agressão perversa que recebe em criatividade, que dança sob o cadáver do si mesmo falso que o outro tenta impor sobre ele. Que ele continue dançando e que o ambiente finalmente aprenda a conter quem precisa ser contido. Força, Vini Júnior, estamos com você.